Deixa eu te contar o que aconteceu nos últimos 5 dias no Brasil e no mundo. O Banco Central cortou a Selic pela primeira vez desde 2024. O Fed americano manteve os juros e sinalizou só um corte nesse ano. O petróleo quase bateu US$ 120 o barril. Navios que traziam diesel para o Brasil mudaram de rota porque outros países estão mais dispostos a pagar o preço. Postos de bandeira branca aqui em Santa Catarina começaram a fechar a bomba por falta do produto. O Haddad foi anunciado como pré-candidato em São Paulo e Lula o chamou de ministro mais exitoso da história. E um escândalo envolvendo o mercado financeiro e ligações com o PT ameaça explodir em Brasília. Tudo isso em uma semana, uma única semana. E cada um desses eventos está conectado ao outro e conectado diretamente ao que vai acontecer com o seu dinheiro nos próximos 12 meses. Então fica por aqui que a gente vai abrir isso tudo dado por dado. Antes de qualquer coisa, você precisa entender a crise que está acontecendo no Oriente Médio, porque ela é o fio que conecta tudo o que aconteceu essa semana aqui no Brasil. O Irã atacou refinarias de campos de gás. O Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta, está com circulação severamente comprometida. O Brent saiu de US$ 60 no início de janeiro e já bateu 110, 112 dólares nessa semana. A alta acumulada no ano já passa de 70%. Mas aqui tem um detalhe que poucos estão falando. O preço que você vê nas telas, os futuros negociados na bolsa, está sendo artificialmente contido pelos Estados Unidos, que liberaram reservas estratégicas de emergência. O preço físico do petróleo, aquele barril que a refinaria de fato compra, está muito mais alto. O petróleo de Oman, no Oriente Médio, foi negociado acima de 160 dólares nessa semana. Dos Emirados Árabes, superou 145. E as projeções, o Goldman Sachs e o Citigroup dizem que se o conflito continuar, os futuros podem superar 140 dólares, o recorde histórico desde 2008. O Banco Central Europeu, BCE, já trabalha com um cenário de 145 dólares no horizonte. Não é catastrofismo. É o mercado precificando o que a geopolítica está entregando. Não à toa, o Fed americano, na reunião de quarta-feira, manteve os juros e reduziu a projeção de cortes para apenas um neste ano de 2026. O mercado esperava 2, talvez até 3. Recebeu 1. Bolsas caíram, títulos subiram em yield e o mundo começou a reprecificar a inflação. Se você está assistindo tudo isso e pensando, cara, eu não sei como proteger o meu patrimônio nesse cenário, não sei nem por onde começar. A gente tem um serviço de planejamento financeiro personalizado. Aponta sua câmera para o QR Code agora que está aparecendo na tela. É uma conversa sem compromisso onde a gente vai analisar a sua situação e te mostrar o que faz sentido para o seu perfil neste momento. O link também vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Agora vamos analisar o cenário do Brasil. Na quarta-feira, o Copom cortou a Selic em 0,25 ponto percentual para 14,75% ao ano. É a primeira redução desde 2024. E aí você me pergunta, Michael, isso é bom ou é ruim? Depende de onde você está olhando. Por um lado, sinaliza que o ciclo de alta chegou ao fim. O Banco Central entendeu que a economia precisa de algum alívio. Por outro, o timing é delicado. O mundo está reprecificando a inflação por causa do petróleo. O Fed sinalizou cautela e o Brasil está cortando. Isso cria um diferencial de juros menor entre o Brasil e os Estados Unidos, o que pressiona o câmbio. Dólar mais alto significa importação mais cara, insumos mais caros e pressão inflacionária entrando pela janela, enquanto o BC tenta fechar a porta da frente. O IBC-BR de janeiro, a proxy do PIB que o Banco Central divulgou nessa semana, mostrou crescimento de 0,8% no mês, com ajuste sazonal. Serviços puxando o resultado, também com 0,8% de crescimento. Indústria subindo 0,4%. O único setor no vermelho foi a agropecuária, caindo 1,5%. Mas, no acumulado de 12 meses, o índice marcou 2,3%, abaixo dos 4,2% que a gente via em março do ano passado. A atividade está desacelerando e o BC está cortando num ambiente global de cautela. Esse é o paradoxo. Agora deixa eu te mostrar como esse petróleo a mais de 100 dólares já está chegando na sua vida, literalmente pelo asfalto.
E aqui eu quero ser bem didático, porque muita gente não entende como funciona a cadeia do combustível no Brasil. Vamos lá, o Brasil não produz petróleo suficiente para refinar todo o combustível que consome. Então uma parte do diesel precisa ser importada. Quem domina a importação? Petrobras, com cerca de 80% no mercado. Os outros 20% são importadores privados. Agora o problema. Com o petróleo acima de $100, a Petrobras está vendendo diesel às distribuidoras por um preço abaixo do que ela mesma pagou para importar. A defasagem chegou a 72% com o barril a $100. Ou seja, está dando prejuízo vender diesel no Brasil pelo preço atual. E o importador privado, ele simplesmente não compra. Por que um empresário privado vai importar diesel para vender com prejuízo? Como ele vai explicar isso pro acionista? Não tem lógica nenhuma. Então o importador privado saiu de campo. O que aconteceu? Os navios que vinham trazer diesel para o Brasil, já que nosso refino interno não dá conta de toda a demanda, simplesmente mudaram de rota. Foram entregar a carga em mercados que estão pagando o preço de mercado. O resultado você já viu nas notícias. Postos de bandeira branca estão sem produto. Uma cidade aqui em Santa Catarina teve que entrar em situação de emergência. E a greve dos caminhoneiros, essa semana, foi evitada. Chegaram num acordo com o governo, mais fiscalização e garantia de cumprimento da tabela do frete, que era a principal reivindicação. Mas atenção, esse acordo não resolve o problema estrutural. Com o petróleo continuando a subir, com a defasagem crescendo e o desabastecimento se espalhando, é questão de tempo até uma nova tensão surgir nas estradas. E o agronegócio, o setor que mais usa diesel no Brasil é o agro. Frete mais caro, fertilizantes mais caro, porque boa parte do fertilizante tem derivado de petróleo na cadeia, significa margem menor para o produtor. Isso vem depois de um ano de 2025 já muito difícil para o setor, com um número recorde de recuperações judiciais. A pressão sobre as margens do agro em 2026 vai ser gigantesca. Mas vale reforçar, se você tem reserva de emergência parada em conta corrente ou em fundo de renda fixa com taxa de administração alta, esse cenário que a gente está descrevendo pode estar corroendo seu patrimônio agora mesmo. O link está no comentário fixado, é só clicar e agendar uma conversa com a gente. Bom, vamos falar também de política, porque o mercado financeiro não separa essas coisas, e você também não deveria. Lula oficializou que vai disputar a reeleição, e ao mesmo tempo anunciou a saída do Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda, para ser candidato do PT em São Paulo. Chamou Haddad de o ministro da Fazenda mais exitoso da história pela aprovação da reforma tributária que estava travada há mais de 40 anos. Nem vou citar os memes que surgiram durante toda a passagem do Haddad na Fazenda. Chamar ele de ministro mais exitoso da história é só para gerar mais memes. Mas o ponto mais importante aqui é a armadilha que o governo caiu com o diesel. Deixa eu te mostrar o tamanho da sinuca de bico. Opção 1. Tabelar o preço do diesel. Parece resolver o problema imediatamente. Preço bom no papel, mas na prática, ninguém vai importar diesel para vender com tabelamento abaixo do custo. O desabastecimento só piora. O Brasil ficaria com um preço bonito na bomba e fila na frente dela. Opção 2. Liberar o preço. Petrobras e importadores privados passam a cobrar o preço de mercado. O combustível chega nos postos, mas o impacto no bolso do consumidor, do caminhoneiro, do produtor rural em ano eleitoral gera pressão imediatamente nas ruas. Opção 3. O governo federal absorver o custo. Cortar PIS, COFINS, assumir o ICMS sem onerar os estados. Isso aliviaria o preço ao consumidor sem gerar desabastecimento. Só que aqui está o nó. O governo federal está com as despesas no talo, sem margem fiscal. Isso que dá a governar sempre na linha vermelha, sempre querendo aumentar tributo, nunca construindo reserva. Quando chega uma crise externa de verdade, não tem gordura nenhuma para queimar. O resultado, os mercados estão precificando tudo isso ao mesmo tempo, risco político, risco fiscal, risco inflacionário, títulos públicos se desvalorizando, juros futuros subindo, bolsa caindo. E tem mais um elemento, o caso Forcaro. O banqueiro está sinalizando interesse em delação premiada. E há informações de que um sócio dele tem ligações com o PT na Bahia.
Esse assunto está movimentando Brasília de uma forma que ainda não entrou totalmente nos preços, mas pode entrar. E aí a gente chega no ponto mais importante. O que isso tudo significa para os próximos 12 a 18 meses para o seu bolso? Sobre a Selic, antes dessa guerra, o mercado projetava que a taxa cairia para 12% ao longo do ciclo de cortes. Esse cenário acabou. Com o petróleo acima de $100, inflação voltando a pressionar, Fed segurando os juros e o câmbio pressionado, o BCE brasileiro não tem espaço para cortar de forma agressiva. A Selic vai ficar mais alta por mais tempo do que o esperado. Sobre a inflação, o choque de preços que está acontecendo no petróleo físico, aquele que a refinaria paga de verdade, não o futuro que você vê na tela, ainda não chegou no supermercado. Frete sobe, insumo agrícola sobe, importação fica mais cara com câmbio pressionado. Olha, nos próximos 2 a 3 meses você vai sentir esse movimento nos preços do dia a dia com toda a certeza. Sobre o cenário eleitoral, 2026 é ano de eleição. Lula candidato, a direita se movimentando e toda decisão econômica de agora em diante vai passar pelo filtro eleitoral. Isso significa mais gasto, mais resistência a ajuste fiscal, mais ruído. E aqui eu reforço o que eu já falei em vídeo anterior, quando analisei o início do conflito no Irã. 2026 não é ano de loucuras. É ano de arrumar a casa, proteger patrimônio, rever alocações. Quem tem dívida cara, pague. Quem tem reserva mal posicionada, revisa. Quem não tem reserva de emergência, constrói antes de pensar em qualquer investimento. A boa notícia, se é que existe uma nesse cenário, o investidor que tiver estratégia clara e patrimônio bem posicionado, vai ter oportunidades reais. Volatilidade cria oportunidade para quem está preparado e cria prejuízo para quem está improvisando. A gente cobriu essa semana inteira IBC-BR, Selic, Fed, petróleo, diesel, a sinuca do governo, política e também os próximos passos. Agora eu quero saber uma coisa de você. O que te preocupa mais nesse cenário? A inflação voltando? O risco de greve dos caminhoneiros? Ou o cenário político eleitoral? Comenta aqui embaixo com a sua resposta. Eu vou levar os 3 temas mais comentados para vídeos específicos nas próximas semanas. E se esse vídeo também fez sentido para você, manda para alguém que precisa entender o que está acontecendo de verdade. Grupo da família, grupo do trabalho, aquele amigo que fica perguntando onde é que eu invisto agora? Porque informação de qualidade hoje é proteção de patrimônio. Semana que vem a gente volta. Um forte abraço.